A vida de Lamine Yamal depois dos 18 anos, meus amigos, tem sido uma montanha-russa de acontecimentos e sentimentos. O garoto vive tudo de uma só vez desde que ele chegou aos 18 anos de idade. Ou seja, parece que estavam todos a poupar-lhe enquanto não era adulto e agora que é acabado de ser adolescente, tudo lhe acontece. Esta semana eu ouvi um vídeo de imprensa cor-de-rosa à porta da casa dele a colocarem câmeras e microfones na cara do rapaz para tentarem perceber o que aconteceu no relacionamento. Eu achei isso de uma pequenez e uma pobreza violenta. Muito, muito feio. Então, neste vídeo, vou falar sobre a polêmica envolvendo Lamine Yamal, Barcelona e Real Federação Espanhola de Futebol. Quero antes convidar-te a subscrever ao canal, a deixares o teu like, o teu comentário e ativares o sininho da notificação. É importante que atives o sininho das notificações ou da notificação, whatever, o sininho para que possas receber informações ou a informação de quando temos um vídeo novo aqui no canal. Então é isso. Vamos começar por contexto. É importante contextualizar. Contexto a contexto. Por favor, subscreva o canal e partilhe o vídeo, porque o meu grande desejo é chegar aos 10 mil inscritos até ao final do ano. Eu acho que nós conseguimos isso, né? Agora vamos para o contexto. Tudo começou na data FIFA de setembro, quando a Espanha jogou contra a Bulgária e contra a Turquia. A Bulgária e a Turquia. A Espanha venceu por 3-0 a Bulgária. Lamine Yamal jogou nesta partida 73 minutos e deu uma assistência. E no jogo contra a Turquia jogou 79 minutos. A Espanha venceu por 6-0 e Lamine deu 2 assistências. E quando o Lamine regressou para Barcelona, depois dos jogos de qualificação com a seleção espanhola, o Barcelona percebeu que a informação que lhe tinha chegado proveniente da Federação Espanhola de Futebol de que o jogador sentiu algumas dores, mas foi medicado e administrado o seu tempo de jogo, não era tão leve e nem tão simples como o simples e-mail enviado ou a comunicação enviada pela Real Federação Espanhola. O que aconteceu é que Lamine Yamal jogou com dores e lhe foi administrado uma medicação para acalmar as dores. Eu não consigo compreender como é que o Lamine Yamal jogou 79 minutos contra a Turquia, depois de já ter jogado com dores contra a Bulgária e contra a Turquia 79 minutos, quando aos 62 minutos a Espanha já vencia por 6-0. O resultado já não mudaria, já não se alteraria. E se fosse alterar, não seria pela saída de jogo do Lamine Yamal. E aqui começa um descarrilar nas relações entre a Federação Espanhola de Futebol, Luís de la Fuente, e Hans Flick, Barcelona, porque é o treinador alemão que vem a expor a público o que tinha realmente acontecido com Lamine Yamal e ele se mostrou muito desagradado com a forma como Luís de la Fuente, a equipa médica da Real Federação Espanhola de Futebol, tinham lidado com a situação de dores de Lamine Yamal. Eu não estava lá e eu não sei o que é que aconteceu realmente, mas depreendendo de que ele jogou com dores no primeiro jogo, no segundo, no mínimo, era para administrar 45, 43, 15 minutos ou nem precisar entrar no jogo. Mas convenhamos que o Lamine Yamal é neste momento o jogador mediático, é o artista que quando tem a bola no pé, a imprevisibilidade é o seu nome. Passa a ser imprevisível e deixa de ser Lamine, porque ele faz qualquer coisa com aquele pezinho dele. Ele faz tudo o que for preciso. Então a Espanha vive deste momento de Lamine Yamal, mas estava a jogar contra a Turquia. Então não é concebível. E depois deste período,
em que Hans Flick fala, a Real Federação Espanhola diz que o jogador saiu bem, que existiu sim, que ele sentiu dores, mas que foi medicado e que ele se sentiu confortável, e o Lamine disse que queria jogar. Oh, meus senhores, é um miúdo de 18 anos, em que a fama está a acontecer, está tudo a acontecer de forma muito rápida na sua vida. Claro que ele quer jogar. O que ele mais quer é estar dentro de campo para se mostrar e para ajudar os seus companheiros. Passou este período, veio a data FIFA de outubro, aqui o Barcelona não permitiu a ida de Lamine Yamal e ele foi desconvocado. Ou seja, o Barcelona enviou um relatório médico à Real Federação Espanhola a explicar que Lamine Yamal tinha uma pubalgia e que tinha recomendação médica para não ser convocado ou para não jogar. E neste período o próprio Barcelona não tinha os jogadores, apesar de ele ter feito o jogo contra o PSG, mas todo mundo viu que ele não tinha jogado bem contra o Paris Saint-Germain. Agora, chegamos ao momento atual. Convocatória na semana passada de Lamine Yamal e a desconvocação nesta segunda-feira. Porquê? Porque o Barcelona intervencionou o seu jogador com um tratamento médico para tratar a pubalgia na segunda-feira, dia de apresentação na seleção espanhola de futebol. Das mais violentas declarações, porque as declarações do comunicado da Federação Espanhola de Futebol, elas são interpretativas, quando eles dizem que parece que há uma vontade do Barcelona em não ceder o jogador, não nestas palavras. Eu vou tentar encontrar aqui o comunicado da Real Federação Espanhola de Futebol. Talvez na edição eu tenha que cortar este momento, porque eu não tinha aqui ele preparado. Então, para não ficar como se fossem as minhas palavras, mas eu não encontro. Mas o que eu consigo depreender é que há um sentimento dentro da Real Federação Espanhola de que o Barcelona não quer ceder o seu jogador, porque, convenhamos, o Lamine Yamal tem jogado a passos, não na mesma intensidade, fez um melhor jogo contra o Bruges, mas qualquer um de nós que vê o Lamine jogar percebe que o Lamine não está no seu melhor. E a Espanha tem um saldo positivo de 15 golos, vai jogar contra a Geórgia e contra a Turquia, precisando de apenas uma vitória para garantir a qualificação. Na minha opinião e no meu sentido sensato, Luís de la Fuente não deveria convocar Lamine Yamal, como não convocou Nico Williams, que também vem de uma recuperação de pubalgia, ok? A Espanha tem muitos bons jogadores que podem dar conta destas duas partidas. Agora, o Barcelona também age, na minha opinião, com muita matreirice e expertise, porque intervencionar o atleta na segunda-feira, quando já é o dia de ele estar entregue aos cuidados da Federação Espanhola de Futebol, não é correto do meu ponto de vista. Mas o Barcelona também percebeu que entregar o Lamine para que seja cuidado na Federação, a Federação talvez não tenha este senso de cuidar do seu jogador. Então, como eles não têm o senso para cuidar do nosso jogador e porque ele é nosso, e eu preciso proteger tamanho talento e tamanha qualidade, tem apenas 18 anos, precisa de aprender, e esta é uma lesão que pode ser crônica, pode não ter cura, pode até acabar com a carreira de um prodígio. Vou eu me responsabilizar em cuidar do meu ativo. Afinal, sou eu quem paga os salários. Eu empresto o meu ativo para a seleção porque eu quero que o meu país brilhe com os melhores jogadores. Só que isto aqui podia ser muito melhor consertado e conversado e não necessariamente ser levado ao extremo de um braço de ferro. Não que depois o Lamine não volte à seleção espanhola. Claro que ele volta. Não há talento melhor do que ele. Mas é importante que o Lamine esteja 100% bem para poder contribuir com o seu clube, o Barcelona, e posteriormente ser utilizado na seleção espanhola. Eu acho que isso aqui está muito claro. Agora, a forma como as duas instituições querem
tratar do assunto, fica muito mal e principalmente entre este fogo cruzado está um jovem de 18 anos que acabou de ascender na carreira, tudo o que lhe acontece é novo e ter o seu nome nas manchetes todos os dias porque foi desconvocado da seleção é das piores coisas. Na minha modesta opinião. O que é que aconteceu na segunda-feira? O Lamine foi submetido a um tratamento de agulhas para amenizar a dor. Segundo a imprensa catalã, foi assistido por um médico belga, que é um especialista que já tratou muitos casos de pubalgia e ele detectou que a pubalgia de Lamine Yamal não está ainda no estado mais avançado, é muito importante cuidar agora. E uma das formas de cuidar da pubalgia é repouso absoluto. Então o Lamine vai parar de forma absoluta entre 7 a 10 dias e depois mesmo o Barcelona na sua utilização precisará de dosear o seu tempo de utilização. Não poderá jogar todas as vezes mais de 90 minutos. Eu entendo completamente a convocação de Lamine Yamal por Luís de la Fuente porque tecnicamente o jogador joga mais de 80 minutos com o seu clube numa sequência de 4 partidas seguidas. Está bem. Para quem vê de fora. Mas para quem gosta e acompanha futebol percebe que ele não está bem. Agora, a sequência do Barcelona vai ser muito, muito, muito pesada. Tem jogos com o Chelsea, tem Atlético de Madrid, tem Atlético de Bilbao, tem Espanhol. São partidas que aparentemente, o Chelsea na Champions, aparentemente são as mais pesadas para o Barcelona e veremos como é que vai estar Lamine Yamal para enfrentar estas partidas. Minha opinião, faz muito bem o Barcelona em conservar o seu ativo. A Real Federação Espanhola de Futebol não precisa entrar na queda de braço porque realisticamente e honestamente, se eles forem intelectualmente honestos, eles sabem que o Lamine precisa de ser preservado, guardado, cuidado para que o seu problema não se agrave. E se na primeira experiência o Barcelona percebeu que não existiu cuidado, eu não te posso entregar mais o meu tênis. É branquinho e eu quero mantê-lo limpinho e branquinho. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários sobre este estalar de verniz, a guerra entre Barcelona e Real Federação Espanhola envolvendo Lamine Yamal. Eu volto ainda esta semana com um vídeo sobre Real Madrid ou Real Madrid-Barcelona. Estou a decidir na minha pesquisa. Até lá, muitos beijinhos. Deixem aqui os vossos comentários, os vossos likes e também compartilhem o vídeo.